Boa tarde, grandes mestres, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para a nossa primeira aula do quarto ano do ensino fundamental. Pois é, eu sou o professor Rodrigo e eu vou acompanhar vocês nessa jornada em ciências humanas, história e geografia. E antes de nós partirmos já para a aula, eu vou passar aqui algumas informações que são muito importantes. Aliás, são informações tão importantes para você quanto para os seus responsáveis. Então, vamos lá. Primeiro ponto, separa um caderno, separa uma caneta e, o melhor, crie um hábito de estudo. Como a professora Maria já disse em vídeos anteriores, ela comentou que a gente tem que criar uma estrutura de organização. Então, tirar o pijama, não ver a aula deitado, organizar um espaço para o estudo. Tudo bem? Outra coisa extremamente importante é tomar cuidado com a sua saúde. E como você toma cuidado com a sua saúde neste período que nós estamos passando? Simples. Usa o álcool em gel, limpa sempre que possível as mãos, evite aglomeração. E o mais importante, se caso venha a ser super necessário você ter que sair de casa, e a gente super compreende, afinal a dinâmica de cada família, de cada espaço é totalmente diferente uma da outra, cuide-se. Então, se você precisar de sair, usa máscara, evite principalmente aglomerações, tá bom? Então, se necessário for, você faz isso. E olha, por onde eu posso estudar, por onde eu posso ver essa aula? A gente tem alguns caminhos. Você pode ver essa aula pelo canal da TV Educação, bem como você pode ver essa aula pelo aplicativo. Aplicativo? Mas onde eu pego esse aplicativo? Onde eu faço o download? Simples. Você vai entrar na sua loja de downloads do celular, do smartphone, e você, lá na loja de downloads, vai digitar o seguinte: Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Olha, é importante vocês digitarem Educação Infantil e Anos Iniciais, porque senão é capaz de você realizar o download do Ensino Fundamental 2, o Ensino Médio, e aí vai virar uma bagunça só. Então, responsáveis, professores, estudantes, este é o aplicativo. Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Beleza? Bom, informações passadas, vamos para a aula. Lembre-se que quem está com o aplicativo também pode interagir, pode subir comentários, pode realizar perguntas, enfim, vamos nesta distância criar um ambiente harmônico de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Vamos comigo então começar a aula de hoje? Olha, para começar a aula de hoje, eu já convido vocês a refletirem sobre esta imagem. Olha que interessante. Que imagem é esta? Quando você começa a observar esta imagem, a gente tem aí a nascente de um rio. Olha que curioso, a nascente de um rio. E que rio você acha que é este? Bom, possivelmente é um rio bem limpo. Olha a nascente, o quanto está limpa. Olhem as imagens, olha a vegetação, olha a cor, olha a pureza da água. Agora, vamos pensar assim de maneira muito cautelar. Quando nós pensamos em rio, em imagem dessa maneira, o que vem na cabeça de vocês? Um rio totalmente limpo ou um rio totalmente sujo? Vamos lá? Já comece, inclusive, a colocar nos comentários segundo esta imagem. Este é um rio limpo ou é um rio sujo? Esta nascente é uma nascente limpa ou é uma nascente suja? Responsáveis, pais, mãe, família, por favor, comece a conversar com os pequenos sobre essa imagem que eu acabei de colocar. Afinal, nós estamos começando a estudar a água. E convenhamos, a água ela é vital, ainda mais nesse período que nós estamos passando. E como toda boa água, nada como estudar um rio. Olha que imagem curiosa. Agora eu vou colocar para vocês outra imagem. Presta atenção. Esta outra imagem já é de um outro rio, ou talvez do mesmo rio. Não vou falar o nome desse rio, mas para quem é da cidade de São Paulo, conhece o nome desse rio. Eu quero que vocês já coloquem nos comentários, por favor, qual é este rio. Vamos lá, não tenham medo de errar não.
E coloca, a gente está falando para o estado de São Paulo inteiro. Então coloquem o nome deste rio. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Dá para imaginar que este rio é o mesmo rio da primeira imagem? Dá para imaginar isso? Na primeira imagem, nós tínhamos um rio, olha só, vamos voltar aqui, ó. Na primeira imagem, nós tínhamos um rio bastante limpo, uma nascente. Inclusive, você pode pegar e beber esta água tranquilamente. Na outra imagem, nós já temos um rio no meio de uma grande cidade, um rio canalizado. Deixa eu falar para vocês o que é um rio canalizado, tá bom? Um rio canalizado é quando o homem, a estrutura industrial, a cidade, simplesmente cria linhas para o rio acompanhar. Então eles canalizam, eles colocam cimento de um lado, cimento do outro, para o rio seguir aquele caminho que o homem quer. Olha que interessante, bem retinho, bem canalizado. Você já viu algum rio purinho, lá na natureza, retinho, desta maneira? Pois é aqui que nós já vamos começar a ter algumas reflexões. Vamos lá, eu vou olhar agora aqui nos comentários, ver se a galera já descobriu qual é o nome deste rio. Eu acho que o pessoal é bom, quarto ano já está muito avançado. Olha só que interessante, vamos lá. Pessoal, olha, show de bola, Escola Santa Inês, parabéns. A Júlia colocou o Rio Tietê, a Maria Fernanda colocou o Rio Tietê. Isso mesmo, este rio que eu estou mostrando para vocês é o Rio Tietê, um rio muito importante, não só para o estado de São Paulo, como para a história do Brasil. E aí, quando a gente olha, vamos de novo, esta primeira imagem e faz a comparação com a outra imagem, vamos pensar, é possível que esse seja o mesmo rio? Gente, sim, é possível. Olha só, o Rio Tietê, ele vai nascer em Paraisópolis, uma cidade bem pequenininha no estado de São Paulo. E ele vai cruzar todo o estado de São Paulo. Ele vai passar pela cidade de São Paulo, vai passar por Barra Bonita, entre outros vários municípios. Esse Rio Tietê que nós temos na cidade de São Paulo, bastante poluído, mal cheiroso, ninguém às vezes gosta de passar pelo Rio Tietê, e a gente sabe quando tem enchente, principalmente nas marginais, aquelas ruas que estão ao lado do Rio Tietê, a gente sabe o quanto é complicado. E a gente não consegue imaginar que ele nasce limpo, e que durante o longo período dele, né, o longo trecho dele, ele ainda está limpo. Ele vai começar a ficar bem sujo e ter essa característica que, infelizmente, nem o rio gosta de ter, só quando começa a entrar na região metropolitana e aí cruza toda a cidade de São Paulo. Agora vamos pensar aqui, quarto ano. Então você já separou no seu caderno, já separou. Então vamos lá. Hoje nós estamos falando de rio, beleza? Coloca o título da aula. Estamos falando de rio e para falar de rio, vou falar do rio importante do estado de São Paulo, o Rio Tietê. Muito bem, onde fica a nascente do Rio Tietê? Cidade de Salesópolis. O Rio Tietê, ele nasce limpo. No entanto, conforme ele vai caminhando, ele vai entrando em cidades, grandes cidades, como a cidade de São Paulo, e aí ele fica poluído. Depois disso, ele começa a ficar mais limpo e ele vai desaguar lá no Rio Paraná, um outro grande rio muito importante também para o Brasil. Tudo bem? Vamos agora, coloque nos comentários, por favor, quem vocês acham que é o principal responsável pela poluição do Rio Tietê? Vamos lá, quem vocês acham? Será que é a indústria que polui? Será que é o comércio que polui? Será que é a agricultura que polui? Quem será que polui? Será que são as fábricas? São as pessoas? Sou eu? Quem polui o Rio Tietê? Porque se ele nasce limpo, era então para ele passar pela cidade de São Paulo limpo. Mas chega um determinado momento que ele começa a ficar sujo. Vamos olhar aqui os comentários? Não tenham medo de errar. Importante, a gente só aprende errando. Ninguém aqui está preocupado se você vai acertar e se você vai errar. A gente está interagindo. Tudo bem? Então já comecem a colocar as respostas no comentário. Olha a pergunta. Quem vocês acham que polui o Rio Tietê? Vamos lá?
Vamos abrir aqui e começar a ler o que vocês estão colocando. Olha que interessante. A Suzana, ele colocou que é a indústria que polui o Rio Tietê. Suzana, sim, parabéns. A indústria polui o Rio Tietê. O Nicolas, a Alice, o Riquelme colocou os humanos que poluem o Rio Tietê. Que legal isso, os humanos poluem o Rio Tietê. O Pedro Henrique colocou são as pessoas. Muito bem. A Maria falou que é o ser humano. A Mariana, a Júlia falaram que são seres humanos. Parabéns. Então, quem polui o Rio Tietê é a indústria? É. Quem polui o Rio Tietê são as grandes cidades? Também. Mas a indústria e as cidades são construídas por quem? Pelos seres humanos, pelas pessoas. E aí a gente chega a esta imagem aqui. Quem é? Quem vocês acham que esta imagem constrói para vocês? Ah, muito bem. Esta imagem são as pessoas. E aí eu coloquei uma sombra. Olha que interessante. É uma sombra, não mostra nesse momento ninguém. Não sabemos se é um homem, se é uma mulher. Talvez dá para identificar que é um jovem, um adulto, alguma coisa assim. Mas é esta pessoa que polui o Rio Tietê. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Olha só, eu vou até aproximar. Esta sombra pode ser você? Se hoje você estivesse aqui na minha frente e eu perguntasse assim, vou usar o nome da galera que está realizando os comentários. Júlia, essa sombra é você? Maria, esta sombra é você? O que vocês teriam? Vocês me responderiam sim ou não? São vocês que poluem o rio? Porque vocês me falaram que são pessoas. E aí, agora, comecem a escrever no papel que o professor acabou de pedir quem polui o Rio Tietê. E essa resposta que vocês colocaram está totalmente certo, são as pessoas. Porque nesse exato momento eu vou conversar com a família e com os responsáveis, tá bom? Vamos fazendo as anotações. Olha, vou passar essa informação, sempre conversa com a criança que está ao lado. Provoque-a. Fala, quem polui? Você acha que o Rio Tietê é sujo? Você acha que o Rio Tietê é só limpo? É só sujo? Você acha que o Rio Tietê ele pode ter solução? Fala da importância da água. E isso é muito importante, principalmente nesse período que nós estamos passando. Então, para além do Rio Tietê, vou te dar outra dica. Quando for tomar um banho, alguma coisa, sempre faz essa reflexão com a água. Afinal, se não fosse a água, nós não estaríamos aqui. Então isso é muito importante, tá bom? Deixa eu voltar para as crianças. Ó, já fizeram a atividade? Ah, duvido que fez, né? Ficou escutando eu falar na televisão com o responsável, né? Ficou só olhando e não fez atividade. Mas eu vou dar aquele tempo bem marotinho para você. Olha só. Então, você vai identificar o rio, vocês já identificaram, é o Rio Tietê. Ele nasce na cidade de Salesópolis. Vocês devem estar pensando, como escreve Salesópolis? É assim, ó gente, acompanhem o professor aqui. Salesópolis, então nós estamos falando do rio. Vamos lá, rio. Qual o nome do rio? Do rio Tietê. Chapeuzinho, pontinho. Rio Tietê. Onde o Rio Tietê ele nasce? Na cidade de Salesópolis. Ah, e o professor Rodrigo ficaria tão feliz se tivesse alguém de Salesópolis, alguma escola de Salesópolis assistindo essa aula e comentasse agora. Ah, como eu ia ficar feliz. Então, se tiver uma galera ou da região de Salesópolis assistindo e sabe muito bem o quanto o Rio Tietê nesta região é limpo, eu ia ficar bem feliz. Então, por favor, comente, vamos quebrar essas paredes. Então, o Rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis e ele vai começar, e ele nasce limpo. Olha só, ele nasce limpo. Então, ele nasce bonitão. Mas, quando ele começa a chegar na cidade de São Paulo... Gente, olha que legal, a tecnologia ela muda as cores às vezes, tá? São Paulo. Ó, então esse azul não era que o professor queria, mas aconteceu. E quando ele começa a chegar na cidade de São Paulo, ele começa a ficar poluído. Muito bem, ele começa a ficar poluído. E quem que polui? Vocês me colocaram. Quem polui? Vamos puxar aqui, ó. Olha que bonitinho, para ficar organizado, tá bom? Quem polui? Vocês acabaram de me responder. O homem. Vamos destacar isso aqui? É bem importante, ó. O homem. Perfeito.
Vamos fazer o seguinte, vai aparecer essa imagem na tela inteira de vocês. Nesse exato momento, vocês vão tirar se vocês estiverem pelo celular, vocês vão tirar um print, tudo bem? E se estiverem vendo pela televisão, tira uma fotografia. Agora, não, professor, eu vou anotar no meu caderno exatamente agora? Faz a anotação também. Mas fica tranquilo que no final sempre dá certo. Vamos lá? 1, 2, 3, tirou o print, muito bem. 1, 2, 3, tirou a foto. Fiquem tranquilos que essa aula, ela depois vai ficar disponível para vocês. Uma coisa muito interessante é que, normalmente, vocês estão um pouquinho preocupados. É assim, ai, professor Rodrigo, é tanta informação que eu não consigo anotar tudo, é muito rápido. Fica tranquilo. A gente está discutindo bem de boa, você não precisa te entregar essas atividades hoje. Não, não vai, você vai fazer ela bem tranquilo junto com o seu responsável. Tá bom? Olha só, vou conversar de novo aqui com seus responsáveis, com os familiares. Então, enquanto isso, vai fazendo os registros que o professor deixou aqui na lousa, beleza? Olha, vou conversar mais uma vez com você. Hoje é a nossa aula, digamos, a nossa primeira aula. O que você vai fazer? Você vai pegar a atividade que a criança elaborar agora, vai colocar uma data e começa a guardar essa atividade numa pasta. Tudo bem? Começa a guardar numa pasta. Amanhã, com as outras aulas, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar uma data e vai guardar numa pasta. Por quê? Você vai elaborar e vai montar o portfólio da criança. Então, ao longo deste período tão pesado que nós estamos passando, você vai garantir o processo de aprendizagem e, o melhor de tudo, vai ver a evolução. E fica tranquilo se o seu filho amassar a folha, se ele perder a folha, fica tranquilo, pois se ele faz isso, ainda bem, ele é uma criança. Então, tá bom? Então, você também tem que ter esse papel de responsabilidade neste momento. Enfim, professoras, a gente conversando agora com vocês, né, professoras e professores, vocês sempre fazem isso. E pais responsáveis, isso é muito importante para manter a organização. Afinal, a criança, ela só vai ser organizada se ela tiver o exemplo também ao lado dela. Tudo bem? Muito obrigado. Olha só, gente, fizeram a atividade? Vamos olhar os comentários? E aí, quem já ouviu falar em Salesópolis? Ou quem achava que o Rio Tietê era apenas sujo? Vamos lá? Eu vou contar para vocês. Eu, quando estava no 4º ano, eu achava que o Tietê inteirinho ele era poluído. Eu nem imaginava que tinha algum lugar do Rio Tietê limpo. Aí eu fui estudando, a minha professora Márcia foi me contando e eu descobri que quando ele nasce limpo. Mas aí vai chegando e o homem começa a poluir e infelizmente a gente chega naquela imagem. Vamos ler aqui alguns comentários que vocês colocaram? Olha só, a prima da Ana Clara mora em Salesópolis, que legal. Você viu como esse mundo é bem interessante? Então, Ana Clara, que legal. Eu não conheço Salesópolis, tenho muita vontade. O meu sonho, de verdade, olha só, é chegar aqui em Salesópolis, colocar um copo e beber essa água. E falar, eu estou bebendo a água do Rio Tietê. Perfeito. Luiz, Brian, ambos são de Salesópolis, sejam muito bem-vindos. Qual é o nome da escola, Luiz e Brian? Olha só, a Lorena, a Júlia não sabia que o rio era limpo. Você viu, Lorena? Você viu, Júlia? Pois é, a gente acha que o rio, ele é totalmente sujo. Mas é assim, tá, Lorena, Júlia? O Rio Tietê, quando ele passa aqui na cidade de São Paulo, ele tá bem sujo. Mas ele é tão grande que tem lugares que dá para você dar um tibum, mergulhar tranquilo, beber água e ainda bater aquela foto e falar, estou no Rio Tietê. Muito bem. Vamos olhar aqui mais comentários. João Pedro, você achava que ele era todo sujo? É normal, a gente achava, mas não. Vocês viram como você viu como a natureza ela é dinâmica, ela é interessante? Olha que coisa maravilhosa que é isso tudo. Vamos lá então. Fizeram essas atividades? Enquanto vocês estão fazendo as atividades e estão interagindo, eu estou achando isso super legal. Inclusive o encontro, eu espero que o encontro seja ampliado e as relações continuem junto aqui com a gente, tá bom? Vou agora passar mais uma informação. Se você chegou lá pela metade da aula, provavelmente você não pegou os recados iniciais. E nesse primeiro momento, eu vou sempre repetir até a gente
se habituar com isso tudo. Então, para acompanhar essa aula, você tem algumas opções. Você pode ver essa aula pela TV Educação, bem como você pode ver essa aula pelo canal de mídias da educação do estado de São Paulo, tá bom? E aí, como você vai fazer isso? Você acessa a loja de aplicativos do seu celular, perfeito? Do seu smartphone, e digita lá, ó, o que eu vou falar, ó, Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Isto é muito importante, Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Pois, qual que é o grande problema quando as pessoas começam a digitar isso? Galera, só digita Centro de Mídias, tá bom? E o melhor de tudo, não falei no começo, mas eu vou falar agora, né? Antes tarde do que nunca. Para assistir a aula pelo aplicativo, muito importante, para assistir a aula pelo aplicativo, você simplesmente não vai gastar a sua internet. Fica tranquilo. Sim, não vai gastar. Se você acessar o aplicativo, você tem internet de boas para você. Tudo bem? Vamos agora voltar aqui falar com as crianças e, para falar com as crianças, eu vou colocar de novo essa imagem. Eu não recebi nos comentários se esta imagem aqui, esta pessoa é você. Ana Júlia, é você? Brian, é você? Fernando, é você? E aí? Eu quero ouvir os comentários. Quer ouvir? Não, né? Eu quero ler. Ó, tô aprendendo aqui. Imagina, é porque eu fico imaginando que é uma sala de aula e a molecada vai começar a falar. Eu também tô aprendendo. Eu quero ler. Vamos lá? Maria Júlia, e aí? Brian, Pedro, João, vocês são os responsáveis pela poluição do rio Tietê? Eu estou aqui falando e esperando alguns segundos para a galera responder. Mas como eu sou ansioso que só o danado, eu já vou ler. Tá bom? Ó, e eu tenho certeza que vocês mandaram ver. Olha só. Pedro, Laura, Mariana e Ana Beatriz falaram que sim? Duvido. Não, não. Maria, eu tenho certeza que você não é a pessoa que polui o rio Tietê. Não é. Eu tenho certeza. Não é. Eu tenho certeza que você tem consciência. Eu tenho certeza que você não fica muito tempo embaixo do chuveiro. Eu também sei que você não desperdiça água. Eu sei que você não joga lixo no rio. Mas, infelizmente, nós temos outras pessoas que fazem tudo isso. Tá bom? Eu recebi, olha só que legal, deixa eu voltar aqui. O Kaique. Kaique falou que todos somos responsáveis. Kaique, isso mesmo. Em certa medida, eu não queria, mas em certa medida, este aqui pode ser o professor Baglini. Você deve estar olhando agora e pensando, o professor Baglini, ele polui? Olha, eu, de fato, não vou lá e jogo um sofá no rio. Mas eu, por muitas vezes, poderia virar para mais pessoas e levar a consciência, né? Virar para várias pessoas e falar, por que você está poluindo? Por que você está jogando lixo no rio? Olha, o rio Tietê, ele nasce limpo. Se ele nasce limpo, ele tem que ser limpo. Eu poderia falar, não é? Eu vou aproveitar então esse momento que eu estou falando com um monte de gente e eu vou agora pedir 1000 desculpas. Gente, para que poluir o rio? Para quê? Em certa medida, nós somos responsáveis quando não passa uma informação correta para o outro. Agora, se fosse uma fake news, a gente adoraria passar, não é verdade? Isso é bem interessante pensar. Kaique, gostei do seu comentário. Em certa medida, todos nós somos responsáveis. Mas é muito bom a gente ter o conhecimento exatamente para não continuar fazendo o errado. Beleza? Agora eu vou conversar aqui com os responsáveis. Enquanto isso, vai registrando no caderno, tá bom? Olha só. Converse com o seu filho sobre atitudes ambientalmente corretas. E isso acaba sendo muito interessante. Porque quando ele olha, ele por muitas vezes, ele não tem essa noção do que as pessoas fazem. E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente normaliza tudo. O que eu quero falar com isso? Você olha uma criança e fala, como assim? Ela não sabe que não pode poluir um rio? A criança não sabe. Ela está em processo de aprendizado. Quantos adultos também não sabem que não podem poluir o rio?
Imagina uma criança. Então, cabe a nós, responsáveis, cabe a nós, professores, sempre passar essa informação. E eu não dei as minhas saudações aqui para as professoras e professores. Mais uma vez, eu vou pedir 1000 desculpas. Eu tenho que dar essa saudação no começo. Afinal, a aula, um processo de ensino e aprendizagem, ele só acontece pelo tripé. Escola, família e responsáveis. E aí eu saudei os estudantes, saudei os responsáveis e esqueci da matriz, os professores e professoras. Então, para quem está assistindo essa aula, muito obrigado, tá, professoras? Vocês não têm ideia o quanto vocês estão me ajudando. Vou contar aqui uma coisinha para vocês bem interessante. A escola em que eu leciono, EMEF Infante Dom Henrique, localizado no município de São Paulo, atrás do estádio do Canindé, para quem é da cidade de São Paulo, tem professoras maravilhosas no período da tarde. E ontem eu entrei em contato com uma delas e ela me deu uma aula de como conduzir essa aula. Então eu quero deixar muito claro a professora Renilda, que me trouxe todos esses modelos. Embora eu seja professor do primeiro, do segundo e do terceiro ano, eu quero aqui dar as minhas salvas de palmas para todas vocês, professoras. Parabéns. Eu, em hipótese nenhuma, irei substituir vocês. Nenhuma. O que está acontecendo aqui é apenas uma situação. É um caso excepcional. Eu sou apenas mais uma ferramenta. Como a lousa é uma ferramenta, como o livro é uma ferramenta, como o caderno, o lápis são ferramentas, como o pátio é a ferramenta. Então, fique tranquila, fique tranquilo. Eu sou mais uma ferramenta, beleza? Agora é a hora de conversar com vocês. Já fizeram atividade? Maria, João, Brian, Lorena, Pedro, Kaique, estou lembrando o nome das crianças. E aí, já fizeram atividade? Muito bem. Como toda boa atividade, o que vocês vão fazer? Olha só, vamos voltar para o meu quadro? Meu quadro é esse daqui, ó. Ah, voltei para o quadro. Vocês vão colocar a data de hoje, combinado? Fizeram atividade? Vocês vão colocar a data. Hoje é dia... Eu não lembro que dia é hoje. Eu estou perguntando para a galera. Hoje é dia 29, muito obrigado. Então, vocês vão colocar aqui, ó, dia 29 do 4, né? Olha isso, gente. Tá vendo como é falta de sala de aula isso? Hoje é 29 do 4. E aí vocês podem organizar aqui, ó, como atividade 1. Olha só, se tiver na primeira atividade, tá bom? Estamos chegando agora no nosso minuto final. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Vocês não sabem o quão importante está sendo isso para mim e, claro, essa relação que eu tenho com vocês. Lembre-se que no contexto final de aprendizagem, para nós, enfim, ter essa nova dinâmica, é necessário nós começarmos a nos organizar. Por exemplo, quando a gente você tem lá a programação das aulas, então se prepare como se estivesse indo para a escola, tá bom? Troca de roupa, organiza um espaço de estudo, pega o caderno. Não importa onde, qual o cômodo, o espaço dentro de casa que você vai estudar. Isso não importa. Mas o importante é que neste espaço esteja organizado, tá bom? Isso é muito importante. Então, muito obrigado de verdade pela companhia de vocês. Muito obrigado, responsáveis, familiares, pela companhia de vocês e esse auxílio, essa parceria. Muito obrigado, professoras. E olha, para quem não sabe onde acessar, mais uma vez, vocês então irão entrar na loja de aplicativos, perfeito, do seu celular, para ver essas aulas, e vocês vão digitar Centro de Mídias São Paulo, Educação Infantil e Anos Iniciais. Na verdade, vocês vão digitar Centro de Mídias SP, combinado? Talvez colocar São Paulo pode gerar alguma confusão. Então, vocês vão digitar Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Faz o download, porque a partir do momento que você fizer o download e assistir essas aulas pelo aplicativo, não vai consumir a sua internet, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Valeu, professora Renilda, obrigado. Obrigado, professoras da EMEF Infante Dom Henrique, professores. Obrigado a todos, pais responsáveis, estudantes.
Tchau, Kaique. Tchau, Ana. Tchau, Gabriela. Tchau, Lorena. Lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Até a próxima, pessoal.